Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 6, que tem por tema Mateus 12 e 13, a oposição e as parábolas. O texto áureo vai dizer: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. A referência é Mateus capítulo 17, versículo 13. A verdade prática vai dizer: o discípulo se interessa e procura compreender todos os ensinamentos de Cristo e tem uma vida feliz e frutífera. Antes de nós entrarmos no tema em si, no assunto em si, como o tema hoje começa com oposição e em seguida vamos para as parábolas, eu gostaria de abrir um parêntese antes e destacar um novo personagem que entra, que vai começar a aparecer mais frequentemente agora nas histórias que vamos estudar, que são os fariseus. Os fariseus, na verdade, eles eram um grupo dentro do judaísmo composto por líderes religiosos. E esses líderes religiosos, eles seguiam rigorosamente as leis de Moisés. Eles colocavam uma carga muito pesada em cima do povo para que o povo seguisse as leis de Moisés. Eles criavam muito mais leis em cima daquelas para escravizar, um jugo muito pesado sobre o povo. E os fariseus, eles externavam ser muito piedosos, ser muito justos. Eles gostavam de orar em público, eles gostavam de jejuar e de dar suas esmolas de forma que as outras pessoas vissem o que eles estavam fazendo. Mas Jesus denunciou essas pessoas, os fariseus, esse grupo religioso, como hipócritas, como sendo sepulcros caiados. E na verdade, essas pessoas, eles queriam parecer justas e piedosas aos olhos dos outros, não que eles fossem de fato justos e piedosos, eles apenas queriam externar essa sensação, passar isso para o povo de que eles eram justos e piedosos. E eles faziam isso com a intenção de se exaltar, de buscar aplauso, de buscar glória humana. E com isso, eles conseguiam, na verdade, a desaprovação de Deus. O tópico 1 diz: a oposição e a família de Jesus. O versículo está em Mateus capítulo 12, versículo 1. O subtópico é o sábado. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cai numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Os discípulos vinham com Jesus e passaram dentro de uma plantação, dentro de um campo, né, de plantação, e esse dia era um dia de sábado e os discípulos estavam com muita fome, então eles foram e pegaram as espigas, debulharam e comeram ali o trigo. E os fariseus que estavam acompanhando Jesus, se nós formos observar nas histórias, eles sempre estavam acompanhando Jesus, até quando Jesus realizou os milagres, os fariseus já estavam ali no meio. E como nós já dissemos anteriormente, eles estavam ali não para aprender com Jesus, não porque criam que Jesus era o Messias, porque eles já haviam decidido no seu coração que eles não creriam. Eles estavam ali somente para buscar acusar Jesus, para poder matá-lo. Eles já tramavam matar Jesus. Então, quando eles viram os discípulos comendo e debulhando as espigas no dia de sábado, eles disseram: eles não obedecem à lei de Moisés, os teus discípulos, eles já procurando algo para acusar Jesus. Só que isso aconteceu no sábado e por isso os fariseus estavam agora se opondo tão ferrenhamente aos discípulos e automaticamente a Jesus. E o sábado judaico, na verdade, os fariseus eles tinham transformado como se fosse uma ferramenta de opressão. Em vez de ser algo com o seu propósito original que Deus havia dado, que era o propósito de que o povo tivesse um dia de descanso, tivesse um dia para buscar a Deus, os legalistas eles usavam essa lei e agora eles usavam isso como uma ferramenta de opressão para oprimir o povo. Então, o jugo que os líderes religiosos colocavam sobre o povo é ilustrado exatamente nessa história que contamos. As regras que Deus havia dado em relação ao sábado, a guardar o sábado, foram poucas e foram leves, foram diretas. Só que, em contraste, os
os acréscimos que esses fariseus fizeram tornaram essas leis muito pesadas, muito numerosas, muito detalhadas e tornou-se um jugo muito pesado para o povo. Inclusive, essas leis que os homens criaram, elas impediam até que as pessoas fossem misericordiosas umas com as outras, que praticassem a misericórdia. Essas leis criadas por homens, é bom frisar, essa lei criada por homem, elas impediam atos de misericórdia. E interessante notar também que elas até condenavam, inclusive, esses atos de misericórdia. As pessoas que praticassem esses atos de misericórdia seriam condenados. Então, a gente vê um contraste com o que Deus tinha ensinado para o povo de Israel, porque Deus sempre colocou a compaixão acima dos rituais. Então, a gente vê que os homens haviam colocado um jugo pesado demais sobre o povo. Só para termos uma ideia, eles acrescentaram 39 leis em cima da lei do sábado que Deus havia dado. E se nós continuarmos lendo aqui na palavra de Deus, você continuar lendo, Jesus vai dar uma resposta para esses fariseus, e ele dá uma resposta que está nas Escrituras. Ele cita as Escrituras, ele combate os fariseus, a incredulidade dos fariseus com as Escrituras, quando ele vai dizer: vocês não leram que Davi, quando ele estava com muita fome, ele comeu pão que era da proposição e deu para os seus homens, o pão que somente os sacerdotes podiam comer. E em Marcos 12:27, Jesus ainda acrescenta que o sábado foi criado para o homem e não o homem foi criado para o sábado. Então agora nós começamos a acompanhar essa oposição, que até então era uma oposição velada, era uma oposição nas escuras, agora ela já ganha um ar de revelação. Ela não é mais uma oposição velada, agora ela ganha um contorno de conspiração para matar Jesus. É isso que nós começamos a acompanhar a partir de agora. Então, à medida que Mateus vai relatando os fatos ocorridos, a gente vê primeiro os fariseus se opondo aos discípulos, com essa história que acabamos de ver, e em seguida os fariseus vão se opor diretamente a Jesus, que é quando Jesus, num sábado, ele tinha o costume de ir à sinagoga para ensinar. E lá ele encontrou um homem da mão direita, que a mão direita dele estava mirrada e atrofiada, e os fariseus, antevendo que Jesus ia curar o homem, talvez até, a Bíblia não fala, mas só uma curiosidade, de repente pode ser que os próprios fariseus tenham plantado ali aquele homem, sabendo, antevendo que Jesus o curaria e buscando acusá-lo, e antevendo que Jesus faria isso, eles perguntaram para Jesus: é lícito curar no sábado? Já querendo pegar Jesus para acusá-lo de alguma maneira. E Jesus responde justamente com outra pergunta, que é com o versículo que nós temos na lição. Ele diz: ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha em um sábado, esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Então Jesus responde a pergunta deles com uma outra pergunta. Então, mas é interessante frisarmos que o zelo que os fariseus estavam demonstrando por guardar o sábado, não era que eles tinham cuidado com isso, não era que eles tinham zelo pela palavra de Deus, pelo contrário, eles estavam mesmo ligados nas tradições humanas e buscando algo para condenar Jesus. E o que eles estavam tentando cuidar não era da lei que Deus tinha dado para Moisés, a lei do sábado, mas era para as 39 leis que eles haviam acrescentado. Na lei que o homem próprio acrescentou, nessas 39 leis, constava esta que proibia um homem de curar um enfermo. Então, somente tinha uma exceção nessa lei que os homens haviam criado, que era se essa pessoa corresse risco de vida, que não era o caso daquele rapaz naquele momento. Então, a gente vê que a gente chega à conclusão que os fariseus eles davam mais valor a um animal do que ao ser humano, porque se as ovelhas dele caísse, como Jesus falou, caísse um buraco, eles a salvariam. Mas se um homem fosse curado no sábado, eles não perdoariam, eles condenariam essa pessoa. E Jesus cura este homem doente, dando a seguinte ordem: estenda as suas mãos. Ele fala para o homem da mão mirrada: estenda as suas mãos. E ele estendeu e ela sarou imediatamente. O subtópico 2 diz: os fariseus pedem um sinal. A referência é Mateus capítulo 12, versículo 38, que diz: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal.
Mas antes de nós entrarmos no tema que os fariseus pedem sinal, vamos voltar um pouquinho lá para o versículo 22, onde Jesus cura e liberta um homem que estava endemoniado, que era cego e mudo. E a partir do momento que o demônio sai daquele homem, ele começa a ver e a falar. Então, diante do poder de Jesus para curar e para libertar, a multidão ela se espanta de grande forma e pergunta: é este, porventura, o filho de Davi? Então, os sinais que Jesus vinha operando demonstravam e davam fortes sinais de que ele era o Messias. Então, Mateus ele vai dizer que ele vai continuar contando e dizer que os fariseus, eles fizeram uma grave acusação contra Jesus. E sabe qual era o teor desta grave acusação? Nós vamos encontrar no versículo 24 que diz, você pode acompanhar aí na palavra: Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Belzebu nós sabemos já que era um dos nomes do deus Baal, que significa Deus das moscas. Então, eles atribuem a obra de Cristo não ao Espírito Santo, mas os fariseus atribuem a obra de Cristo a Satanás. Então, Jesus começa a falar e ele diz que há um pecado que não há perdão. E ele fala que esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, se nós formos observar na história, todo tipo de pecado é perdoado. Davi, ele matou e adulterou e Deus o perdoou. Se nós formos continuar observando, Paulo, ele perseguiu e matou o povo de Deus, ele perseguiu e matou os cristãos, mas Jesus o converteu e o transformou. Maria Madalena, ela era possessa por demônios, mas Jesus o libertou e a transformou. Então, todo tipo de pecado há perdão, mas Jesus vai dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, porque a pessoa, ela fala conscientemente, deliberadamente. É um pecado intencional, é um pecado deliberado. Então, essa pessoa ela vai atribuir uma obra que é a obra de Cristo através do Espírito Santo, ela vai atribuir a influência de Satanás. Ou seja, esse pecado constitui, uma irreversível dureza de coração. A própria pessoa endurece o coração para Cristo. Se nós voltarmos um pouquinho na história, nós vamos ver que os fariseus, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, eles viram os sinais que Jesus fez, eles viram os milagres que Jesus fez, mas mesmo assim eles pedem agora uma prova, um sinal de que ele é de fato Filho de Deus. Na verdade, o que eles estão procurando é uma justificativa para a incredulidade deles, porque eles já viram Jesus curando os leprosos, eles já viram o cego vendo, o mudo falando, eles já viram o paralítico se levantando, eles estavam quando Jesus curou o paralítico, eles estavam presentes quando Jesus ressuscitou os mortos. Então eles já tinham visto todos os sinais que eram necessários, e agora eles vão e pedem um sinal a Jesus, e Jesus ele dá uma resposta. Ele diz que o único sinal que ele vai deixar é o sinal de Jonas, do profeta Jonas. Jonas foi um sinal para os ninivitas, nós sabemos da história, Assim como o Filho do Homem seria um sinal para essa geração. Então, da mesma forma que Jonas passou no ventre daquele grande peixe 3 dias e 3 noites, Jesus passou também 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então, a evidência de que Jesus era o Messias não eram os sinais e milagres, não era essa evidência, não seria esse fato, não seriam os milagres que evidenciariam que Jesus era o Messias, mas a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Isso evidenciaria de fato que Jesus era o Messias. Então esse era o sinal que Jesus estava dando para eles, que era o sinal do profeta Jonas. Subtópico 3 vai dizer: a casa vazia, a família de Jesus. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Referência a Mateus, capítulo 12, versículo 48. A lição ela vai citar o versículo 43 ao 45, quando Jesus trata de um endemoniado que foi liberto, mas não teve um comprometimento com Deus. Esse homem foi liberto de espíritos imundos, ele recebeu a libertação, mas ele não comprometeu-se com Deus, ele não comprometeu-se com a obra de Deus. Então o demônio que saiu dessa casa, saiu desse homem, ele ainda chama aquele homem de minha casa. Então esse demônio que saiu, ao ver essa casa vazia, ao ver essa casa ornamentada, ao ver essa casa
bem arrumada, e ele decide voltar, só que ele não volta sozinho. A palavra de Deus diz que ele volta e leva mais 7 espíritos imundos piores do que ele. E o estado deste homem, o último estado deste homem, se torna pior do que o primeiro estado. Lá em seguida, no versículo 46 ao 50, Mateus ele mostra a importância de praticarmos a palavra de Deus. E não apenas conhecer, mas colocar esse conhecimento em prática, viver o que Deus ensina. Mateus ele narra o ocorrido com a família de Jesus. Ele vai contar que Jesus estava ensinando, o povo e a multidão era grande ali, e a família de Jesus, a mãe e os seus irmãos chegaram ali na casa para falar com Jesus, mas não conseguiram entrar porque a multidão era grande, eles não conseguiram passar pela porta. Então eles mandam um recado para Jesus, dizendo: olha, avisa que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui. Então a pessoa vai e chega lá com Jesus e dá esse recado, mas a lição vai dizer que Jesus respondeu ao que lhe trouxeram o aviso. Porém Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha que lição maravilhosa, Jesus está nos ensinando, é isso. Não apenas conhecer a palavra, viver a palavra, dar o exemplo, colocar em prática os ensinamentos. E isso nos dará o maior dos privilégios, que é fazer parte da família de Deus. Tópico 2 vai dizer a parábola do semeador. O subtópico 1 diz as parábolas. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Referência a Mateus, capítulo 13, versículo 3. E o termo grego para parábola significa colocar ao lado para medida ou comparação como parâmetro, ou seja, colocar ao lado para comparar. Então, parábola, na verdade, é uma história simples do cotidiano, do dia a dia da pessoa, para que fique fácil a compreensão para quem quer entender, mas que se torne difícil compreender para os incrédulos, para que estão de coração fechado. Então, depois que Jesus contava as parábolas, ele chamava seus discípulos particularmente e revelava a eles o que significava aquela parábola. Ele interpretava aquela parábola. O subtópico 2 vai dizer a razão das parábolas. A referência é Mateus capítulo 13, versículo 10 e 11. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Na verdade, a razão é que tinha 2 sentidos. A intenção tanto era revelar como ocultar. Revelar para aqueles que tinham aceitado Jesus, que aceitaram o mistério do reino dos céus. Jesus, para essas pessoas que aceitavam esse novo reino que Jesus veio pregar, Jesus revelava os seus mistérios, os mistérios desse reino, mas para aqueles que rejeitavam, Jesus não revelava, ele ocultava através das parábolas. E em virtude da dureza do coração dos fariseus, eles ouviram, mas eles não entenderam, porque eles já tinham decidido no seu coração não aceitar Jesus como Messias. O subtópico 3 diz a parábola do semeador. Referência a Mateus 13, 23, que diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Aqui Jesus conta a parábola do semeador, que nós conhecemos bem, a parábola do semeador, né? E essa é a porta de entrada para o entendimento de todas as outras parábolas. Você entende essa parábola e a partir dessa fica muito mais fácil a compreensão das outras parábolas, porque essa parábola vai ilustrar se você vai receber ou não essa nova verdade do reino dos céus. Essa parábola do semeador, ela vai mostrar 4 tipos de solos, que é a resposta que o coração dá àquele evangelho pregado, o evangelho do novo reino. E o primeiro solo que Jesus vai citar, ele diz que a primeira semente que foi lançada caiu à beira do caminho, que é o coração endurecido, o coração que não corresponde positivamente a essa palavra. É aquela pessoa que ouve a palavra,
mas que não compreende. Ela ouve, mas ela não entende o que foi ensinado. Ela escuta a palavra, ela pode estar todo domingo na igreja ouvindo a palavra, mas ela não compreende aquilo, porque para vir para o coração tem que primeiro compreender na mente, compreende a palavra e em seguida ela desce para o coração e em seguida você pratica. Mas aquela pessoa, ela escuta, mas não presta atenção. Lá no versículo 4, ela diz que caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Ou seja, ela ouve e a palavra não produz efeito nela. Lá no versículo 19, continuando lendo, acompanha aí na Bíblia, Jesus vai explicar que quando alguém ouve a palavra e não entende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no coração. Olha que interessante, aquela pessoa que pode estar todo domingo na igreja, pode estar lá ouvindo a palavra, mas ela não aceita a palavra, ela não compreende, ela não entende a palavra, ela não se esforça para compreender. Ela está lá, mas ela está pensando no seu trabalho, no que ela tem que fazer depois, ela não se atenta à palavra, ela não recebe a palavra, então aquela palavra que ela não recebe não faz efeito na vida dela. E veja que sério, a palavra de Deus aqui está dizendo que vem o maligno e arranca o que foi plantado no coração. O maligno entra e arranca a palavra que foi plantada no coração, que foi plantada à beira do caminho, que aquela pessoa não deu atenção que a palavra merecia. Então Satanás vai lá, olha como Satanás é, e rouba essa palavra, arranca essa palavra que estava ali no coração dessa pessoa. Por isso é importante nós ouvirmos a palavra de Deus e nós compreendermos, nós entendermos a palavra de Deus, nós conhecermos a palavra de Deus. O segundo solo que Jesus vai dizer é o solo rochoso, que é um coração superficial. Bom entendermos que não é um solo rochoso, assim, um solo cheio de pedra, porque se nós formos trazer para a agricultura mesmo, quando a pessoa vai fazer o plantio, ela observa aquele plantio e se tiver pedras, ela tira aquelas pedras e deixa o mínimo possível. Mas é interessante lembrar que lá em Israel, eles têm uma camada de rocha muito grande em toda Israel. E algumas partes do terreno, quando eles vão plantar essa superfície no subsolo de rocha, ela está bem próxima da superfície. Em algumas partes ela está mais embaixo, no subsolo, mais profundamente, mas em outras partes ela está bem próxima à superfície. E essa semente cai nesta terra e logo chega nessa pedra, nesse subsolo rochoso. E ela se expande rapidamente, porque a terra é boa, ela se expande e ela cresce, as suas folhagens crescem grandes, porque ela não tem como se aprofundar, porque ela já tocou na rocha, ela já tocou nas pedras, ela não tem como passar dali. Então ela cresce os seus ramos e rapidamente ela cresce. Só que se você for olhar uma outra plantação onde a rocha está mais para baixo, onde tem terra suficiente para aquela planta enraizar e crescer para baixo, aquela planta de repente ela demora até mais a crescer do que esta que caiu no solo rochoso, que não tem como descer mais, e por isso ela logo cresceu as suas folhas. E pode ser aquele crente que se anima, que aceita a mensagem, que rapidamente aquele fogo de palha, aquele calor do momento, ele ouve aquela palavra e ele começa a se alegrar grandemente com aquilo, suas folhas parecem grandiosas, e de repente aquele que está mais tempo na igreja não cresceu tão rápido quanto este. Só que quando vindo a tempestade, aquele que entrou mais na terra, que aprofundou as suas raízes, ele resiste às tempestades, mas este que mesmo com as folhas mais frondosas, que não enraizou porque tocou nas pedras, a primeira tempestade ele não resiste, que é aquelas pessoas que logo se escandalizam, com poucas coisas, que estão olhando não para Cristo, mas olhando para homens, e quando vê que o homem erra, elas se escandalizam e logo deixam os caminhos do Senhor. O outro solo que Jesus cita, que essa semente caiu, é o solo cheio de espinhos, que é um coração ocupado. Então esse solo ele tem até boa aparência, ele até é rico, ele é argiloso, ele é fértil, e aquela semente cai ali e ela começa a crescer. Só que naquele solo também crescem os espinhos, e os espinhos, por mais que a pessoa quando for fazer o plantio e corte aqueles espinhos, as raízes delas estão 30 centímetros, 20 centímetros abaixo, e lá elas ficam. E quando ele planta as sementes, os espinhos começam a crescer no meio dessas sementes, e
essa semente, se não for adubada, ela não vai crescer. E os espinhos, eles não precisam de adubo, eles crescem rapidamente, fazendo sombra para aquela pequena semente, impedindo que o sol chegue até aquela pequena semente e que ela cresça. E esses espinheiros, do mesmo modo, para baixo nas raízes, eles sugam toda a umidade da terra, não permitindo que essa sementinha sugue umidade para si, para que ela sobreviva. E ela acaba sendo sufocada por esses espinheiros e ela acaba morrendo. Então, o espírito do mundo, ele sufoca essa semente como se fosse uma enxurrada, e ele sufoca aquela pequena semente, mata aquela pequena semente que é a palavra. Então, esse ouvinte, ele não põe Deus como prioridade na sua vida, e ele deixa outros interesses tomar o lugar de Deus. Ele não prioriza Deus, ele não coloca Deus em primeiro lugar. Ele é aquele tipo de pessoa que quer servir dois senhores, quer servir o mundo, quer servir a Deus, quer estar no mundo, quer estar servindo a Deus, mas ele dá mais valor à terra do que ao céu. Ele dá mais valor às coisas desse mundo do que às coisas que estão por vir, do que aquilo que é eterno. E se nós formos notar, essas sementes que nós citamos até agora, elas são infrutíferas. Umas pareceram até bonitas, frondosas, mas não deram frutos, nenhuma delas deu fruto. E aqui, ela chega até a crescer, mas ela não produz fruto. Aquele crente que está lá na igreja, ele até tem um cargo, ele até consegue cantar, fazer algo para o Senhor, mas ele não produz frutos, porque ele não abre mão do mundo. E os espinhos as coisas do mundo estão no meio dele, sufocam ele, e ele se encanta com as coisas do mundo e deixa Deus em segundo lugar. Ele quer servir a dois senhores e não dá. Como diz lá em Apocalipse 3:1, tem nome de que vive, mas está morto. É esse tipo de crente. A outra e última é a que cai em terra boa, que é o coração frutífero, que recebe essa semente, que acolhe essa semente. Esse coração, ele ouve a palavra, ele compreende a palavra, ele está prestando atenção na palavra, ele não está com seu pensamento em outro lugar na hora da palavra, ele está atento, ele está recebendo, ele está recepcionando a palavra, ele está compreendendo, ele está disposto a aprender a palavra, ele está disposto a aprender e a obedecer e colocar em prática essa palavra. Então, a boa terra e o bom coração, coração receptivo, ele faz três coisas: ele ouve, ele recebe e ele pratica. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos ouvir a palavra de Deus, nós devemos receber essa palavra para nós e nós devemos colocar este aprendizado em prática. Então aqui nós vemos que a marca do verdadeiro crente é que ele produz frutos. Essa é a marca do verdadeiro crente. Produz frutos em proporções diferentes, 30, 60, 100, mas ele produz. Essa é a principal marca, essa é a principal característica do verdadeiro crente. Tópico 3 vai dizer, mais parábolas do reino. O subtópico 1 diz, joio, mostarda e fermento. Referência a Mateus capítulo 13, versículo 3, que diz o seguinte, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nós já conhecemos a parábola do semeador e nós já sabemos que o semeador é o Filho de Deus, Jesus Cristo. O campo representa o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou as sementes ruins, que semeou o jogo, é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Então, o inimigo sendo um eterno opositor a Deus e ele não podendo arrancar as sementes que caíram em boa terra, ele não podendo fazer nada contra essas sementes, não podendo arrancá-las, já que elas foram receptivas e cresceram e estão dando frutos. Então, o que ele faz? Ele planta no meio dessas sementes boas, ele planta a semente ruim, ele planta o joio. E nem sempre é fácil distinguir um do outro, se você for colocar um joio e
trigo do lado um do outro, eles são aparentemente eles são idênticos, mas quando você amassa eles, do joio não tem nada, não tem fruto, não tem semente, mas o trigo ele tem a sementinha dentro. Então, externamente eles são muito parecidos e até é difícil discernir um do outro, mas o crente verdadeiro, o crente que procede de Deus, aquele que tem uma vida transformada, porque o crente falso procede do diabo e tem uma vida de mera aparência, tem uma vida de piedade aparente, assim como os fariseus aparentavam ser, mas não eram. E o joio é dessa forma, ele aparenta com um crente, ele parece ser com um crente, mas não é. Então, nós não temos, Jesus está dizendo aqui que nós, cristãos, não temos autorização de arrancar o joio do meio do trigo, porque a nossa percepção, o nosso julgamento, ele não é perfeito como o de Deus, e nós corremos o risco de arrancar o trigo em vez do joio, de confundir pela grande semelhança de ambos, nós corremos esse risco na nossa avaliação. Nossa avaliação é passível de erro. Por isso, nós correríamos o risco de arrancar o trigo como se fosse joio, e é por isso que Jesus vai falar que somente na consumação dos séculos que os anjos vão fazer essa colheita, e eles não errarão nesta colheita e separarão. No caso, essa separação vai ocorrer somente na segunda vinda de Jesus Cristo, né? Quando os anjos farão essa precisa distinção entre um e outro. Aí sim, o trigo vai para o celeiro de Deus e o joio vai para o fogo. A segunda parábola que aqui fala é a parábola do grão de mostarda. Essa parábola ela aponta para o crescimento, ou seja, progresso do reino dos céus aqui no mundo. E a semente de mostarda, ela é tida como, proverbialmente falando, ela é tida como algo insignificante, algo pequeno, porque é a menor das sementes das hortaliças. Então, o reino de Deus, quando começou aqui, aos olhos do mundo, era tido como pequeno, como insignificante, não vai durar, vai se acabar daqui a pouco. Mas nós vemos que o reino de Deus ele é como essa tal semente, que parece pequena, que começa pequena, mas quando começa a germinar, que coloca seus galhos, leva a sombra para muitas outras aves, ou seja, leva o evangelho para as outras nações e leva a salvação para as outras nações. Isso representaria os seus galhos que fazem sombra para as aves. Jesus também vai falar da parábola do fermento. Se a parábola do grão de mostarda fala da expansão externa do reino de Deus, a parábola do fermento ele vai falar de uma expansão e de um crescimento interno, invisível, no interior, no secreto. Mas nesse texto aqui o fermento ele não é usado como forma negativa, como em outras partes nós encontramos. Quer dizer que ele quer falar da sua influência rápida, ele quer falar da sua influência silenciosa e eficaz. A palavra de Deus entra no coração do ser humano e ela jamais permanece quieta, ela começa a crescer, ela começa a mudar pouco a pouco, ela começa a influenciar no modo de agir, no modo de pensar, no modo de falar, até haver feito uma transformação completa naquela pessoa. Assim é a palavra de Deus, quando a pessoa a aceita, ela é como um fermento, ela não fica quieta, ela não deixa aquela massa ali parada, não, ela começa a agir, ela começa a expandir de dentro para fora. Essa transformação é de dentro para fora, e essa pessoa, depois de transformada, aí sim, nós nos transformamos em agente de transformação. O subtópico 2 vai dizer o tesouro escondido e a pérola, referência a Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então essa parábola ela vai revelar o valor incomparável do reino dos céus. Esse reino ele vale todo o investimento que nós temos. Nós precisamos investir, precisamos entender o valor desse reino. Então, esse reino vale mais do que todos os tesouros. E nós sabemos que a salvação ela não está à venda, que ela é um dom gratuito de Deus, mas que nós devemos negar nós mesmos, como a palavra de Deus diz: negue o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o nosso maior tesouro, esse é o nosso tesouro escondido. O subtópico 3 diz: a rede e as coisas novas e velhas. Diz assim: o reino dos céus é também semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda espécie. Referência a Mateus capítulo 13, versículo 47.
essa parábola ela é semelhante à parábola do joio, porque muitos são arrastados pela rede. Quando nós pregamos o evangelho, muitos são arrastados, tanto os verdadeiros convertidos e os supostamente convertidos, eles vêm juntos. Então ele é bem semelhante à parábola do joio, mas somente naquele grande dia, na consumação do século, é que os anjos vão fazer essa separação dos realmente convertidos e dos supostamente convertidos, e eles vão fazer a separação dos justos para colocar ao lado de Deus, e os injustos serão lançados na fornalha. O pai de família, nós precisamos entender os ensinos de Jesus, nós precisamos compreender os ensinamentos de Jesus. Como é importante entendermos, nós já vimos que aquele que não entende, o maligno entra no coração e arranca a semente do coração. Então, nós precisamos compreender a palavra de Deus. A partir do momento que nós compreendemos, nós começamos a pôr em prática aquilo que nós aprendemos e nós começamos a viver, e a nossa vida se transforma e nós tornamos-nos um exemplo vivo da palavra de Deus, porque nós vivemos esta palavra. E nós devemos transmitir, porque quando nós aprendemos, nós vivemos, nós transmitimos para outras pessoas. É isso que nós, professores da Escola Bíblica Dominical, fazemos. Transmitimos o que Deus nos ensina. Então, nós devemos transmitir esta palavra de forma fiel, como ela de fato é, com todas as verdades que está na Bíblia. Jesus, ele não ocultava nada das pessoas, porque elas tinham mais dinheiro, elas tinham uma vida financeira elevada. Não, ele falava a verdade. Nós, do mesmo modo, nós devemos transmitir a palavra de Deus da forma completa, não omitindo nenhuma verdade para agradar quem quer que seja, mas devemos falar toda a palavra de Deus completa e levar esse ensinamento para todos, para que as pessoas sejam salvas e sejam transformadas com esse poder transformador que temos em nosso coração e que queremos dividir com outras pessoas. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham espero ter ajudado vocês de alguma forma. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de sempre pedir ajuda do Espírito Santo. Se puderem curtir, compartilhar, se inscrevam no canal, é muito importante. E que Deus abençoe. Até a próxima aula. Tchau!